Bom, eu queria começar agradecendo a todos vocês que estão aqui, que enfrentaram o trânsito, chegaram aqui para essa noite que, para nós, é sempre muito especial. Porque, como vocês sabem, esse já é o 8º concurso universitário de jornalismo. E eu lembro muito bem quando a gente começou a pensar em fazer um concurso que, ao contrário dos outros países da América Latina que faziam para profissionais, a gente pensou nesse concurso para fazer para os universitários, para que a gente pudesse fazer a diferença, né? E eu acho que isso vem muito também a ver com o tema desse ano, né? Que são pessoas que fazem a diferença no Brasil. Mas, antes da gente começar a falar do tema desse ano e do concurso desse ano, vamos ver o vídeo do vencedor do ano passado, que foi o Carlos Giannone. Um engenheiro elétrico na bateria, um professor de engenharia ambiental e químico no baixo e um administrador de empresas na guitarra. Eles fazem parte da banda CO2 da cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, e através da música ensinam educação ambiental. Ensinar educação ambiental de uma forma sem ser punitivo, né? De uma maneira que a pessoa aprende através do exemplo. E até na hora das apresentações, os músicos encontraram uma maneira de preservar o meio ambiente. Toda a energia elétrica utilizada para o funcionamento dos instrumentos e as luzes é gerada por bicicletas como esta. Basta pedalar para o show começar. E aproveitar, reduzir, reciclar. Renan é o ciclista oficial da banda, chega a pedalar cerca de 1 hora por show e quando bate o cansaço, ele conta com uma ajuda especial. Já está cansando um pouquinho, você vem, chama o pessoal, eles já vêm, interagem com você, ajuda você a estar fazendo o show. As bicicletas adaptadas com geradores elétricos são criação de José Carlos. Elas geram energia elétrica de uma maneira bem simples. Sua energia mecânica se transforma em energia elétrica. A energia produzida é limpa, não emite dióxido de carbono, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, e pode ser utilizada para outras finalidades. Existe um estudo que a gente fez, onde 1 hora de pedalada pode manter sua casa funcionando à noite, toda a iluminação, desde que ela seja LED. Essa é uma maneira de despertar a atenção das pessoas para este tema tão importante. As pessoas saem das nossas apresentações sabendo que é possível ter essa geração de energia, sabendo que ela pode fazer alguma coisa para o meio ambiente. Foi muito interessante que no ano passado, quando a gente teve o evento de premiação, no qual o Carlos foi o vencedor, ele foi acompanhado do idealizador da bicicleta e foi também acompanhado do pai dele. Então, foi um momento muito emocionante quando a gente anunciou que ele tinha sido o vencedor, que aí tanto ele, quanto o pai, quanto o criador da bicicleta, todos totalmente emocionados com o fato que ele tinha vencido. Bom, mas voltando a essa noite, agora para esse ano, eu queria chamar aqui ao palco a Shasta Darlington, que é a correspondente da CNN International aqui no Brasil, para falar um pouquinho com a gente da continuidade à noite. Shasta. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Só um pouquinho mais baixinho, vamos ver aqui. Bom, muito obrigado por vir. É um prazer meu estar aqui por vários motivos. Mas, para mim, é muito interessante que nessa edição do concurso universitário de jornalismo da CNN, faz menos de um ano que nós abrimos nosso bureau aqui em São Paulo. Então, eu sinto que agora nós somos mais parte desse processo. Então, para mim, é importante isso. Agora, como falamos, o tema desse ano é como fazer uma diferença, essas pessoas que fazem uma diferença no Brasil. E, curiosamente, quando começamos a falar do concurso, nós estávamos trabalhando em uma reportagem sobre uma pessoa
muito importante que está fazendo uma diferença na vida de muitos adolescentes, muitos jovens. É conhecido por sua música, mas também por sua obra para essas pessoas. Agora, antes de convidar o maestro João Carlos Martins, eu gostaria de mostrar um pequeno vídeo que fizemos como parte dessa reportagem, porque falamos com uma menina de 15 anos que mora em Paraisópolis, que participa num projeto do maestro, e realmente ela sente que mudou a vida completamente dela. Então, vamos olhar um pouco esses comentários que ela fez. Se não fosse pela música, onde você estaria? Se não fosse pela música, eu vou ser sincera e direta, ninguém aqui em casa sabe. Então, quem tá aqui já vai ouvir. Se não fosse pela música, eu seria uma menina drogada, seria uma menina que estaria aí no mundo se prostituindo, roubando, matando, porque essa é a realidade dos dias de hoje. Por muitas vezes, os jovens pensam que matar, roubar é a única solução. Mas não, eu achei uma outra solução, foi a música. Quando eu aprendo a tocar um instrumento novo, é como se eu estivesse formando uma nova parte do meu corpo, sabe? A cada pedacinho de quebra-cabeça. E é assim que eu sinto. E cada instrumento que eu toco, eu não toco só por tocar, eu toco com a alma. Mesmo que não pareça, eu tô tocando com a alma. Pra purificar o que eu tenho, sabe? Pra jogar tudo que eu tô sentindo naquele momento pro instrumento. Agora, se eu gostaria de chamar o maestro João Carlos Martins para um bate-papo. Então, vamos fingir que não tem ninguém aqui. Tá certo. Bom, o maestro teve um início bem precoce na música, com o apoio da família, de seu pai. Você pode falar um pouco sobre essa entrada na carreira? Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive um tumor no pescoço e fiquei com o pescoço aberto durante 2 anos. E vazava pus. Então, eu tinha vergonha na escola. Meus pais resolveram comprar um piano para mim, aos 8 anos. Depois fiz uma operação que fechou. Comprou um piano e 6 meses depois eu ganhei um concurso nacional de piano tocando obras de Bach. E a partir daí começou o meu amor pela música. Bom para nós. Agora, durante sua carreira, aconteceram alguns imprevistos que afastaram dos pianos. E como foi essa fase para o maestro, para você? Eu vou falar você. E como mudou sua vida? Quando eu tinha 13 anos, eu iniciei a carreira nacional. Aos 18, a carreira internacional, correndo o mundo inteiro. Parecia a vida dos sonhos. Eleanor Roosevelt fez a minha estreia no Carnegie Hall aos 20 anos de idade. Mas aos 26 anos, eu tive a minha primeira adversidade num jogo de futebol no Central Park. E tive uma lesão, a ruptura do nervo ulnar. Em outras palavras, o meu sonho morreria ali. Aí tive uma operação no New York University Hospital, e com dedeiras de aço eu toquei por mais 2 anos. Quantos concertos eu acabava e tinha sangue nas teclas. Mas após uma crítica do New York Times, eu li num concerto no Lincoln Center, e eu falei, o crítico está certo, música tem que ser feita com perfeccionismo e emoção. Emoção ainda eu tenho, perfeccionismo não. Larguei o piano, fui ser empresário de boxe. E
fiz a luta pelo título mundial do Éder Joffre, que recuperou o título. Quando eu vejo o juiz levantar a mão do nosso campeão, eu digo para mim mesmo, eu sou um covarde. Esse homem recuperou o título mundial para o Brasil, eu não tentei o piano novamente. Compro um piano e percebo que se eu não usasse esse dedo, praticamente, eu poderia, mudando os dedilhados, o público não perceberia. Foi o que aconteceu. Volto ao Carnegie Hall, começa a Vida dos Sonhos, começo a gravar a obra completa de Johann Sebastian Bach e a Vida dos Sonhos volta. Mas pela mudança de posição fiquei com Ler, 7 anos depois. Tive que me afastar novamente, um período conturbado, mas após alguns anos consigo voltar novamente. Estou gravando a obra de Bach, saindo de um teatro na Bulgária, sou assaltado, uma lesão cerebral, 8 meses do Jackson Memorial Hospital, inclusive numa época que eu ia gravar o programa do Larry King. Aí eu fico no hospital, faço um programa de reprogramação cerebral, volto, aí nesse programa as células do hemisfério da fala ajudaram o retorno. E eu tinha dores incríveis. Eu conseguia tocar, dormir, mas não falar. Depois de 2 anos, os médicos nos Estados Unidos cortam o nervo, perco a mão direita, começo uma carreira com a mão esquerda. Com a mão esquerda, 2 anos depois, um tumor também alijou. Foi quando, aos 64 anos, depois de 19 operações, os médicos me falam que eu nunca mais poderia tocar piano profissionalmente. No dia seguinte, tomei a primeira aula de regência. Nesses 7 anos, mais de 1000 concertos, não só em todos os grandes teatros do Brasil, alguns dos principais teatros do mundo, mas nas periferias das periferias, e fazendo um trabalho social cada vez mais emocionante. Agora, muitas pessoas no seu lugar teriam desistido. O que te deu a força para continuar? Eu acho que o exemplo do meu pai. Meu pai, com 36 anos, ele teve um câncer violento, tiraram 3/4 do estômago dele e deram 6 meses de vida para ele. E ele falou para o médico, isso é porque o senhor não me conhece. Morreu aos 102 anos de acidente. Então, acho que o exemplo vem da família. Agora, falando do novo projeto, como surgiu essa ideia? Quando, aos 64 anos, eu, no fundo, agradeci o fato de poder estar fazendo música até o final da minha vida, na regência, eu falei, eu tenho que assumir, junto com a procura da excelência musical, assumir a responsabilidade social. E foi por causa de um jovem. Um jovem chegou para mim e falou, eu já estava regendo fazia 6 meses, ele falou, maestro, me arruma R$10. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu estou com fome. Eu falei, mas você tem talento para música. Eu vou formar uma orquestra jovem e você nunca mais vai pedir R$10 na tua vida, porque você tem talento. 2 anos e meio depois, esse mesmo jovem estava em pleno Carnegie Hall de Nova York, levando o nome do Brasil com a nossa baquiana. Começou nessa fase. Aí eu comecei a fazer visitas à Fundação Casa FEBEM. E tem 2 fatos na FEBEM que me emocionam profundamente. Era uma quinta-feira e o pai chegou com o filho e falou, maestro, meu filho teve a liberdade na segunda-feira. Ele pediu para ficar preso mais 3 dias só para falar obrigado para o senhor por causa da música. E estes mesmos jovens da FEBEM
deixaram na portaria de casa uma carta para mim no Natal, dizendo: tio maestro, a música venceu o crime. Então são coisas que me motivam profundamente. Hoje, como estas, eu tenho histórias dioturnamente, que realmente cada vez te motivam mais. Toda essa fase foi auxiliada muito por um jornalista que mudou muito os meus valores, que é o Gilberto Dimenstein. E assim, entrei nessa fase da vida. Eu digo que o meu caso não é de superação, que é de teimosia. Mas muita gente, eu contei antes, fala que eu ainda toco piano só para não ficar com a fama de maestro, porque os maestros todos têm fama de serem muito vaidosos, prepotentes, arrogantes. E tem a história de um maestro que estava num Boeing, o Boeing caiu no deserto do Saara, todo mundo morreu, menos o maestro. E o maestro, meio-dia, temperatura 55 graus, ele fala: meu Deus, eu já regi tantas missas, eu preciso de um milagre, umas gotas d'água na minha mão. E Deus atendeu e pingou as gotas d'água na mão dele. Ele falou: muito obrigado, meu Deus. Então muita gente diz que eu ainda tento tocar piano só para não ficar com a fama de maestro. Bom, em sua opinião, qual é a importância da música para esses jovens com quem está trabalhando, com quem que estão participando nos projetos? É impressionante. Quando você percebe que em alguns países asiáticos a música já está ultrapassando o esporte na inclusão social. Porque no esporte, você, às vezes, pessoas sem agressividade, na disputa de um lance, essas pessoas podem ter um ato agressivo. Na música é só amor. Beethoven dizia que a música explica que Deus existe. Estes jovens, quando eu chego no primeiro contato com esses jovens, eu digo para eles: vocês vão entender, por exemplo, na semana que vem, eu faço a apresentação para 6.000 jovens. 3.000 na terça-feira, 1.500 de manhã, 1.500 de tarde, e na sexta-feira mais 3.000. Eu chego para esses jovens, às vezes crianças de 9, 10, 11 anos, eu falo: vocês querem saber a importância da música clássica? E eles falam: gostaria. Eu falo: uma música escrita há 250 anos atrás, se eu cantar o primeiro compasso, vocês vão cantar o segundo. Músicas que vocês estão ouvindo hoje, daqui 3 anos vocês não vão conhecer. Aí eu faço pam, 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 todos. Todas as crianças cantam a segunda parte da música. Eu falo: isso foi escrito há 250 anos. Aí eu começo a mostrar um instrumento. Aí, de repente, nesses concertos, crianças de 9 a 13 anos, chega no final, eu pergunto, inclusive foi televisionado pela Profissão Repórter, eu falo: quem aí chorou, teve vontade de chorar? As 1.500 crianças levantam a mão, porque a música chega no coração. No momento que a pessoa... Porque quando Deus criou o homem, ele deu as duas formas. A primeira coisa que ele fez foi dar a oportunidade do homem fazer música. O ritmo através dos pés e das mãos e a melodia através da voz. Então, a primeira coisa que Deus pensou foi que a pessoa podia ter música dentro da sua vida. Então, quando eu explico isso, as crianças começam a se motivar. E aí você tem que dividir em 4 faixas. Tem aquele grupo que é o grupo maior, que possivelmente vai fazer parte de um público. Aquele público que poderá ter a música, aqueles jovens menos, que poderão ter a música como hobby. Aqueles, menor ainda o grupo, que poderão até tornar-se músicos profissionais. E os diamantes.
diamante tem que ser lapidado, e vocês vão entender isso certamente daqui a pouco. E era a minha próxima pergunta, na verdade. Não é só tocar a coração, esse é um projeto com um objetivo de realmente melhorar a vida material dessas pessoas. Isso, porque aqueles que poderão tornar-se músicos profissionais, você tem que ter encontro. Logo que você percebe que tem um relativo talento, você tem que ter um encontro com os pais deles. Porque no começo, quando eu deixava levar um violino para casa, de repente o pai vendia o violino. Então você conscientizando, olha, o seu filho com 12 anos, ele já terá uma profissão, porque o estudo da música já está gerando o profissionalismo. Não é uma pessoa que vai ficar marginalizada na sociedade. O diamante, você realmente explica para os pais que um diamante poderá não só a parte material, a parte física, mas o que esse diamante pode representar para o país, para o Brasil. Agora, qual é seu conselho para as pessoas que queiram fazer uma diferença? Eu sempre digo que eu conto a história de uma menina que chegou em Nova York para estudar música. Ela era jovem e a primeira coisa que ela quis foi conhecer o Carnegie Hall. E o Carnegie Hall fica na rua 57. E ela estava na rua 27. Ela tinha chegado naquele dia em Nova York. E ela perguntou para uma velhinha, como é que eu posso chegar até o Carnegie Hall? A velhinha falou, estudando muito, entende? Então, eu digo que tem que ter a disciplina de um atleta e a alma de um poeta. Quando a pessoa une a disciplina de um atleta e a alma de um poeta, ele vai unir o dom de Deus com a transpiração. Então, nesse momento, ele consegue chegar. E você, quando você está no início da carreira, você, às vezes, não tem a noção da importância de cada instrumento, de cada músico. E esse respeito entre os músicos vai surgindo aos poucos. Quando eu comecei, por exemplo, a minha carreira de pianista, eu tirava sarro dos maestros. Hoje, quem tira sarro de maestro, eu fico muito chateado. Mas eu contava que um pianista fez tanto sucesso que ele chegou, o maestro ficou tão chateado com o sucesso que ele teve, porque o maestro ficou com ciúmes, deu um copinho de vodka e falou, agora toque Mozart. Ele tomou um copinho de vodka e tocou Mozart perfeito e foi ovacionado. Aí o maestro ficou mais chateado, deu outro copinho de vodka, falou, agora toque Beethoven. Ele tomou um copinho de vodka, tocou um Beethoven perfeito e o público deu aquela ovação. Aí o maestro não aguentava mais, deu uma garrafa de vodka. Ele tomou a garrafa, o maestro falou, agora toque Tchaikovsky. Aí ele tomou, ele falou, olha, para tocar está um pouco difícil, mas se eu quiser reger, eu consigo. Então, o que existe entre os músicos hoje é o que é a formação de uma orquestra. Eu digo que uma orquestra é a música, eu digo que é a régua do mundo. Porque se um governo vai bem, fala que está funcionando como uma orquestra. Se um presidente acha que tem uma campanha contra ele, ele fala que é uma orquestração contra ele. Se um time de futebol joga bem, é porque joga por música, que se fala. Então, o que a orquestra simboliza? Estava falando da inclusão. A orquestra, os músicos entre si, por isso que eu contei a historinha, significa a palavra harmonia. E harmonia é o que uma orquestra necessita e é o que a orquestra pode dar de exemplo para uma empresa ou para um país. Ou seja, se não está afinado, é uma empresa ou um país que não funciona. Bom, obrigada. Agora, eu só queria abrir, eu acho que tem umas fichinhas, a gente ia perguntar para vocês se vocês tinham perguntas, eu não sei se
chegamos a fazer isso, acho que sim. Tá bom. Só para a primeira vez que fizemos a entrevista foi em inglês, bem mais difícil para o mestre, mas muito mais fácil para mim. Então, bom. No Brasil, onde a música popular é muito forte, como é se dedicar em produzir e ensinar música erudita? É isso que eu falei antes, que eu citei aquele compasso de Mozart. Na música erudita, o aprendizado começa com um pouco mais de dificuldade. Mas depois que a criança, nós fizemos agora uma metodologia, mas depois que a criança tem o contato, aquela criança acaba sendo mais dedicada para a música erudita do que para a música popular. Eu iniciei agora uma campanha para formar 1000 orquestras jovens no Brasil, em todas as regiões. E eu posso dizer com toda a segurança que a música, no meu caso, não é que ela me ajudou, ela salvou a minha vida. É totalmente diferente. O senhor lembra qual foi a primeira música que regeu como maestro? Que eu regi? Regeu. Regeu foi o concerto Brandeburgo de Bach, número 3. Antes de eu entrar, eu digo que a diferença entre um pianista e um maestro. O pianista entra em palco mais tenso. E durante a apresentação ele fica mais relaxado. O maestro entra muito mais relaxado. Mas durante a apresentação a concentração dele é maior ainda. Porque são 80 músicos que dependem. Muita gente acha que um maestro às vezes não tem muita importância para uma orquestra. Se um maestro errar o gesto, conforme a música, uns 3 gestos em seguida, o concerto para no meio. Então, por exemplo, eu tive que decorar mais de 10.000 páginas de música, porque eu não posso virar a página. Então, a concentração é maior uma vez que começa a performance. Não nervoso, você não fica nervoso. E eu digo que concerto é tudo aquilo que se combinou no ensaio, com exceção das coisas que dão erradas. Tá bom. Quais são as diferenças e as semelhanças de seu projeto social musical com o do maestro Héctor Villa-Lobos, Uma Manche de Bach, tal como o senhor? Quem sou eu perto de Villa-Lobos? Mas Villa-Lobos, em 1930, tentou criar 1000 corais no Brasil. Mas naquela época não tinha nem CNN, nem internet, nem televisão. E o sonho dele não pôde ter continuidade. Hoje, quando eu iniciei este projeto, eu percebo que, primeiro eu digo que a pessoa só aprende a dividir, a multiplicar, depois que aprende a dividir. Eu sei por tudo que eu passei, eu sei quais foram os dramas da minha vida, achando que eu nem devia continuar vivendo, e como a música me ajudou a superar. Então, esse momento de você querer multiplicar, desde que você saiba dividir, é que fez os meus valores mudarem de tal forma. Tenha certeza, hoje nós estamos educando só 2.200 crianças. Serão milhares, milhares e milhares de crianças nesses próximos 10 anos. Eu vou chegar lá porque eu só tenho 72 anos. Tenho certeza que você também chegará lá para ver. Tá bom, Santa? Tá bom. Uma última mensagem para o plateio sobre como fazer uma diferença? O que eu acho que é fazer uma diferença? É você mostrar que você, na sua vida, você corre atrás de um sonho. Quando você menos espera, o sonho começa a correr atrás de você. Então eu digo que o sinônimo, vocês não imaginam,
Mesmo agora, depois da operação que eu fiz no cérebro, eu fico 4, 5 horas, porque o problema, eu consegui abrir a mão, mas o problema é tocar profissionalmente. Eu fico 4, 5 horas sentado num teclado mudo para tentar conseguir voltar a ser um profissional, pelo menos com a mão esquerda. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas mantendo o sonho e fazendo da dor, o sinônimo de dor ser esperança, você, eu acho que consegue fazer a diferença todos os dias. Por isso que eu sou esse velho chorão. Todos os dias eu me emociono com um progresso que seja de 1 milímetro em tudo que eu procuro fazer para procurar a excelência musical. Se eu consigo 1 milímetro de progresso, vocês não imaginam como, quando chega no fim do dia, eu nunca pedi a Deus para me ajudar num concerto, porque eu acho que Deus tem que estar muito mais preocupado com a fome na África, com a guerra na Síria, com qualquer outra coisa do que com um concerto meu. Mas todo dia eu agradeço a determinação que Ele me deu. Muito obrigada. Tá. Bom, convido a Eliane para encerramento e muito obrigado, maestro. Eu posso dizer que essa é uma história que realmente faz a diferença, né? Uma pessoa que faz a diferença. Bom, entrando no tema do nosso concurso desse ano, né? Eu queria começar já mostrando o vídeo que vai começar a partir de amanhã a passar nos nossos canais e em outros locais, outros vários locais, que é realmente chamando as pessoas para o nosso 8º concurso. Por favor. Já imaginou ter a CNN International no seu currículo? Se você é estudante de jornalismo ou rádio e TV, você pode ter essa chance. Participe da 8ª edição do concurso universitário de jornalismo da CNN International. Crie um vídeo com o tema Pessoas que fazem a diferença no Brasil e envie sua matéria. O primeiro colocado irá aos Estados Unidos para conhecer os estúdios da CNN em Atlanta e também ganhar um iPad. Se você também quiser conhecer, participe do concurso deste ano. Inscreva-se no site e participe. O seu talento pode levá-lo a qualquer lugar. É isso aí. Então, assim, os universitários, né, os estudantes de jornalismo e de rádio e TV, podem se inscrever pelo site concursocnn.com.br. As inscrições começam amanhã e vão até o dia 12 de outubro desse ano. A final, né, que a gente vai ter, onde vamos conhecer quais são os vencedores, vai ser no dia 27 de novembro. E as pessoas vão poder mandar os seus trabalhos através do YouTube ou do Vimeo. E eu queria também aproveitar até e agradecer, principalmente, aos profissionais que vão fazer parte da comissão de triagem e a comissão julgadora, que são Júlia Bandeira, Felipe Suri, Gabriel Cruz, Patrícia Maldonado, Mônica Waldvogel, Fabiana Scaranzi, Carlos Nascimento, Celso Freitas e a nossa Shasta Darlington. Essas pessoas vão analisar todos os trabalhos. Nós também vamos ter os finalistas, né, depois da primeira análise da comissão de triagem. E esses trabalhos serão também analisados pela um time de jornalistas da CNN, para aí a gente chegar aos 10 finalistas, depois aos 3 finalistas, e aí ao grande vencedor. O grande vencedor, como o Carlos menciona, vai conhecer os estúdios da CNN em Atlanta, e não só conhecer os estúdios, né, vai conversar com os nossos âncoras, vai conhecer como, eu espero que não, né, mas como é um breaking news moment, que a gente fala, né, e vai ter a oportunidade de ver como é o dia a dia dessa grande rede. Além, é claro, ele também ganha um iPad, né? E a universidade também, que tiver o maior número de trabalhos inscritos e validados, também vai ganhar uma menção honrosa aí da CNN com reconhecimento.
Então, assim, para nós, mais uma vez, esse concurso é um momento extremamente importante para Turner, e eu acho que é bom também a gente pensar que a gente consegue fazer a diferença na vida de vários desses estudantes que têm uma oportunidade e que, depois, conversando com vários deles, que eles conseguiram uma oportunidade como jornalistas e que esse foi o primeiro passo, né, ganhar o concurso. Então, só para a gente terminar a noite, em grande estilo, eu queria encerrar com um momento que eu acho que, com certeza, vai fazer assim totalmente uma diferença bem grande aqui para mim, para vocês e para todos nós que acreditamos aí que a gente pode fazer alguma coisa muito especial e fazer a diferença. Obrigada. Esperem só um minutinho.
felicidade de trazer para trabalhar com a gente, com a Baquiana Jovem, aos 15 anos, hoje, aos 22 anos, 7 anos depois, é um tremendo de um profissional. Isso que a música pode fazer para um jovem que, há 7 anos atrás, no violino, ele tinha o dom de Deus, mas tinha que ter um projeto de vida. Se Deus quiser, já no ano que vem ele já está no exterior, e eu fico feliz de mostrar o talento de um jovem que durante 7 anos acreditou única e exclusivamente na música, tornando-se esse tremendo profissional que ele já é. Parabéns, Bernardo. E para encerrar, já que a dona Eliane gosta tanto dessa música, um outro jovem, criado por uma família humilde, foi criado pelos avós na pequena cidade de Barrinha. Esse jovem, há 3 anos e meio, é bolsista da nossa fundação, já está estudando em Milão, fez a estreia em Nova York com a nossa Baquiana, e ele virá para cantar My Way. Jean William.
had my fears, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got, if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of all who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi emocionante pra caramba, né? E muito obrigada e boa noite, tá? Fui lembrando, conforme ele foi contando a história dele, eu fui lembrando.